E aí, pessoal, beleza? Aqui vamos fazer mais um vídeo para falar para vocês quais são os erros mais comuns de quem calcula antecipação de ICMS aqui em Minas Gerais. Eu fiz esse vídeo porque eu achei interessante as pessoas compartilharem essas informações com a gente no Instagram. Eu já agradeço a todos os colegas que vieram e prestaram aí essas informações, e se dispuseram a compartilhar, trocar essa ideia e pronto. Agora temos aqui um produto resultante dessas informações que nós trocamos amistosamente. Temos um vídeo, né? Vamos fazer esse vídeo agora e esse vídeo vai ficar aí para servir a quem se interessar. Quem calcula ICMS ativo de antecipação de Minas Gerais, é um vídeo que não pode faltar, tem que assistir, porque é muito importante. Mas antes da gente começar no assunto, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente tem aqui no nosso canal no decorrer do tempo, tá bom? Nós temos também aí no link do nosso canal, na descrição do nosso canal, nós temos um link do nosso canal do Telegram, que a gente tem um prosseado diário sobre ICMS, então quem quer participar lá, nós temos algumas enquetes, é bem interativo, participe. Então vamos lá. Quais são os erros mais comuns de quem calcula a antecipação de ICMS aqui em Minas Gerais, né, tem essa atividade no dia a dia e por que eles acontecem? Então a gente fez assim, um resumo, né, de quais são esses erros mais comuns e a gente vai comentar com vocês aqui. Talvez isso venha a servir para você, talvez não, tenho certeza. Primeiro erro mais comum é aplicar, né, o famoso 7.32 sobre a base de cálculo que o imposto foi pago na origem. Mas a gente sabe que não é sempre assim. Inclusive, essa não é a regra, essa regra já mudou, tá? Essa regra já mudou a partir de 1º de janeiro de 2016. Então, tem um tempo já que não se faz assim. Você pode estar correndo o risco de estar calculando a antecipação do ICMS a menor. Por esse motivo, a menor ou errado. Então, eu recomendo que você veja isso. Fruto de conversas que nós tivemos no Telegram, né? Então, estamos trazendo para vocês aí um compartilhamento de informações que vamos estender até vocês, tá? Essa regrinha já mudou a partir de 1º de janeiro de 2016. Até 31 de 12 de 2015 era assim mesmo. E, inclusive, a forma de calcular não era 7,32, dava 6%. Vamos pegar uma operação cheia, né, sem benefício fiscal na origem. Naquela época eu nem considerava isso. Então eu pegava o valor da base de cálculo que o imposto foi pago na origem e aplicava a diferença entre a alíquota interna de Minas Gerais do produto sobre a alíquota interestadual. Era bem simples de calcular antigamente, né, gente? Para quem é do mais antigo aí na área, sabe que isso era bem simples. Segundo erro, eu vou falar para vocês qual que é a base, a forma correta de calcular, né? Não posso faltar. A forma correta de calcular é o valor bruto do produto, mais frete, mais desconto, mais frete, mais seguro, mais despesa acessória, menos desconto. Se você quiser entender como é que era feito o cálculo antes, como que é feito agora, essas mudanças, eu recomendo que você faça a leitura da malha fiscal da antecipação de ICMS de Minas Gerais, e lá tem uma parte que mostra bem como era feito o cálculo antes e como é o depois, que vale para nós agora. Recomendo que você leia, viu? Quem trabalha com ICMS não pode ser preguiçoso, gente. Tem que fazer a leitura dessas orientações que elas nos servem muito para nos tirar de certos apuros e evitar que se faça aí a análise e o cálculo errado dos impostos. Segundo dos 6, né? Nós temos 6 erros mais comuns e agora vamos para o segundo. É incluir o IPI na base de cálculo do ICMS. Então eu já até antecipei a explicação desse segundo erro mais frequente. Porque anteriormente eu já disse, o IPI não entra. Você não me ouviu mencionar IPI. Se você for lá na nota técnica também, você não vai ver IPI. Você não, quem lê a nota técnica, gente, não tem dúvida não, tá? Então, quem não leu ainda, lê, faz a leitura lá. O IPI não entra na base de cálculo da antecipação de ICMS, não entra no cômputo do valor da operação para efeitos do cálculo da antecipação. Vai ficar bem esclarecido. Para quem participa lá do nosso grupo do Telegram, da galera do ICMS, eu até fiquei satisfeito, porque essa foi uma enquete que assim, foi 100%. Ninguém tinha dúvida sobre isso, não. A galera chegou e votou certinho já, tá? Não teve cola, não, tá? A galera, parabéns, tá? A galera chegou e já votou certinho. O terceiro erro mais comum
é calcular a antecipação do frete sobre o serviço tomado. Eu sei que essa regra já mudou, né, para alguns. Eu falo, Matheus, essa regra já mudou lá em 1º de janeiro de 2016. Mudou mesmo. O decreto 46.930, ele fez uma correção no parágrafo 14 do artigo 42, porque estava errado. Minas Gerais, de 2008 a 2015, cobrou antecipação sobre serviço de transporte tomado. Porque o texto do parágrafo 14 estava, no meu entendimento, errado, porque não acompanhava a instrução, o que estabeleceu a Lei Complementar 123 de 2006. Perceberam o erro e corrigiram. Só que aí tem casos em que estão sendo feitos recolhimentos de antecipação de ICMS sobre o serviço de transporte tomado até hoje. Então não é devido, nunca foi devido isso, tá? Então não tem que calcular. Você calcula a antecipação de ICMS sobre a aquisição de mercadorias para uso na prestação de serviço sujeito ao ICMS. Vamos dar um exemplo. Quando uma empresa de transporte optante pelo Simples Nacional adquire o pneu, e o pneu vai ser utilizado em um veículo que é utilizado para prestação de serviço de transporte. Perfeito? Prestação de serviço de transporte sujeito ao ICMS. Então, assim, tem que ter essa maldade aí. Eu até fiz um vídeo falando sobre como aprender os fundamentos para você analisar, validar o cálculo da antecipação aqui em Minas Gerais. Esse vídeo é muito importante. A gente pega ali, por exemplo, eu peguei por amostra, vamos fazer com o parágrafo 14 do artigo 42. A gente pegou e fomos analisar todos os fundamentos ali, e inclusive eu falei assim, olha gente, por não fazer isso, talvez empresas estão pagando uma consulta de contribuinte que hoje custa mais de R$1.000 para poder perguntar um caso muito específico. Então, se você entender os fundamentos, não tem dúvida sobre aquele caso. Tá bom? Então, fiquemos acertados de que no serviço de transporte tomado não vai pagar antecipação não, viu, moço? Não tem que pagar antecipação. E qual que é a base legal? Bom, a base legal é o próprio parágrafo 14 do artigo 42. Veja que ele menciona na utilização de serviço, para uso na prestação de serviço. Não tem qualquer menção ao serviço de transporte tomado. Por isso, se for esse o caso, cesse o recolhimento. Não tem necessidade de fazer. Deixa eu pôr uma bateria aqui, porque o notebook já pediu bateria. Vamos agora, estamos no quarto, né? Tem algumas operações aqui em Minas Gerais, principalmente com aqueles produtos que estão no convênio 5291, que estamos dispensados de fazer o recolhimento da antecipação de ICMS. Bom, este eu nem coloquei aqui, mas também isso gera dúvida pra caramba na galera do ICMS. E a galera do ICMS tem dúvida se essa antecipação ela se estende, se essa dispensa de complementação se estende a antecipação do ICMS. Eu já fiz vídeo explicando isso. Tem aqui também no nosso canal, você pode procurar. Mas em suma, em resumo para você, se estende sim, tá? A antecipação de ICMS, você pode, e também vale para diferencial de alíquotas, tá? Inclusive na aquisição de ativo imobilizado, embora, né, o próprio item que faz a dispensa só mencione mercadoria, mas também se aplica bem, tá? Bem adquirido para ativo imobilizado. Então a galera fica meio confusa nisso, né? A dispensa de complementação, ela não alcança as operações cuja aquisição seja com 4%. Aí você precisa complementar. E é aí que mora a dúvida. Ué, eu vou complementar para quanto? Porque se você observar, existem ali alguns percentuais de redução. E a galera tem utilizado a redução com um percentual efetivo de 8,80. E aí estão fazendo a complementação da antecipação de ICMS de 4% para 8,80. Na verdade não é assim. Por que não é assim? Se você observar o convênio de ICMS 52 de 1991, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui. Bom, é a cláusula 5ª, tá? E é uma cláusula impositiva, tá? Não está autorizando o Estado a fazer isso, não.
Ela está exigindo que o Estado faça sim. Que eu vou até ler para você. Para efeito da exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos que trata esse convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas cláusulas primeira e segunda das respectivas operações. Na hora que você vai lá e consulta esses percentuais, ele está mencionando 5,60%. Não é 8,60%. Então, esse é mais um caso onde se recolhe antecipação a mais, né, de forma indevida. E nesse caso, a única forma que você tem para poder recuperar é via pedido de restituição, se você não estiver vendido a mercadoria, né? Se a mercadoria já tiver saído do seu estoque, você não consegue mais fazer nem o pedido de restituição. Então tem que ficar esperto, viu? Então, tá vendo como é que tem bastante detalhe? Ó, o quinto erro, tá? O quinto erro é na hora de fazer a conta, o cálculo da antecipação do ICMS. Se você observar lá o inciso 1º do parágrafo 8º do artigo 43, isso no regulamento 2002, ele diz que você tem que fazer a exclusão do ICMS correspondente à operação interestadual. Mas qual é esse ICMS? Porque se tem uma operação que está sujeito a benefício fiscal na origem, vamos pegar um benefício fiscal de redução de base de cálculo, aí comete-se o erro, eu vou explicar por quê, se exclui o ICMS já reduzido. Quando, na verdade, você tem que reduzir, excluir da operação, quando ele fala de reduzir, excluir da operação, subtrair, ele está se referindo ao ICMS resultante da multiplicação da alíquota interestadual pelo valor da operação, quando o benefício fiscal tem amparo em convênio. Se não tem amparo em convênio, aí sim, você exclui aquilo que efetivamente foi recolhido. Se tem amparo em convênio, não, você vai pegar a alíquota da operação vezes a alíquota da operação interestadual vezes o valor da operação, aquele valor que tem que ser subtraído. Também se erra aí. E aí acaba recolhendo a antecipação de ICMS sem ser devido. E o sexto erro não é o menos importante, também é um caso onde se recolhe a antecipação de ICMS sem ser devido, recolher a antecipação de ICMS quando a operação subsequente não está sujeita ao ICMS. Vou dar 2 exemplos comuns, vocês vão achar a manifestação facilmente, em Minas Gerais, aí no mais fácil, é sobre as operações com pneu, né, com recaustagem e medicamentos manipulados. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse caso, eu cito exemplos de medicamentos manipulados, quando manipulados sob encomenda do consumidor final, nós sabemos que essa operação incide ISS. Então, quando você compra mercadorias para uso na prestação de serviço, já que está sujeito ao ICMS, quando você compra essas mercadorias para uso na prestação de serviço sujeito ao ISSQN, você não recolhe a antecipação na entrada, na aquisição dessas mercadorias. Tá aí. Aí tem operações, por exemplo, assim, Matheus, mas aqui eu tenho operações com cliente que ele faz as duas coisas, ele tem medicamentos manipulados sob encomenda do consumidor final e tem medicamentos que não são manipulados sob encomenda do consumidor final. Eles já são manipulados para ficar sob estoque, né, em exposição em prateleira. Então tem que ter você tem que ter um meio de comprovar que você recolheu o ICMS para todas aquelas aquisições de mercadorias destinadas ao uso na prestação de serviço que é sujeita ao ICMS, que é para fazer os medicamentos manipulados que vão ficar ali na prateleira. E esse aí é considerado, inclusive, uma entrada para industrialização, né? Você está fazendo ali uma transformação naquele produto. Você não está fazendo a transformação para atender uma demanda específica do consumidor final, mas é uma transformação. Eu até falei uso na prestação de serviço, mas não é, né? É uma entrada para a industrialização. Então, você vai recolher a antecipação do ICMS e você tem que ter como comprovar isso. Por quê? Na fiscalização, geralmente, o que se vê no legisfácios e em acórdãos é que
os autos de infração após o primeiro julgamento são convertidos em diligências e a fiscalização busca meios de comprovar na diligência qual é a razão, proporção que você tem nessa, quando você tem os dois casos, né? Ou quando você só manipula medicamento sob encomenda do consumidor final, fica muito fácil de você comprovar isso. Mas quando você tem os dois, você precisa ter condições de demonstrar isso para a fiscalização, porque se convertido principalmente havendo uma eventual notificação, vir uma auto-infração, você vai discutir isso administrativamente, porque a fiscalização vai levantar toda a antecipação, porque ela não tem condições seguras de determinar se você recolheu para todas, que todas as operações estão sujeitas, né, ao ICMS, se você recolheu para todos. Então eles provavelmente vão levantar tudo, você vai ter que contestar. É assim que funciona, né, gente? E aí você tem que ter meio de comprovar, né? Então, se você não tiver esses meios de comprovar, infelizmente você vai perder. O prejudicado é sempre o cliente que não tem meio de comprovar, não se organiza. E isso tem que estar na sua orientação, para você que trabalha com ICMS, porque isso te diferencia, né? Então, esses 6 erros aí sim foram os principais que eu notei e que a gente discutiu demais com a galera do ICMS. Para a galera que já me acompanha lá e participou, já quero agradecer de novo aqui, porque eu disse isso, tá? A nossa discussão, ela não é com o objetivo de ter uma exposição indevida de alguém. O fulano faz isso. Não, de forma alguma. Ninguém faz isso lá no nosso grupo. O que a gente faz mesmo é um debate saudável. Mas sim, tem situações que a gente se depara com esses erros. E aí é uma oportunidade que a pessoa tem de assistir um vídeo como esse, ou ter uma troca de ideia via Instagram, via Stories, e aí consertar. Isso é sempre produtivo, sempre válido, sempre acrescenta. E eu tenho certeza que esse vídeo também vai acrescentar na vida de alguém. Beleza? Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na legislação do ICMS, quer estudar um pouco mais a fundo, nós temos na descrição desse vídeo o link. Aí eu te apresento o link do meu curso, né? Eu tenho inclusive um curso específico para antecipação de ICMS, onde a gente simulou ali diversas operações, casos diferentes para a gente discutir quando é que incide a antecipação, quando é que não, como é que se faz o cálculo. Isso tudo de forma bem prática, que é para a gente aprender e já sair aplicando no dia a dia. Tá bom, gente? Obrigado. É isso por enquanto. Até o próximo vídeo.